Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de AutoCAD, a aula 18 relativa ao exercício da peça corte em desvio. Dando continuidade na aula 17, faltou aqui a cota do comprimento da nervura desse objeto. Vamos carregar aqui o layer cota, nós vamos fazer a cota desse comprimento aqui. Lembrando que esse aqui é o desenho do isométrico, essa cota aqui nós temos que usar o estilo de cota alinhado. Nós vemos aqui na opção Annotation, na opção de desenhar cotas, nós clicamos aqui e nós clicamos na opção alinhado. Vamos dar um clique nela. Vamos pegar aqui o endpoint, esse endpoint, aproximamos o nosso cursor, vamos dar um clique nesse segundo endpoint e nós fizemos aqui a cota do comprimento dessa nervura. O que temos que agora fazer é editar essa cota. Essa cota, eu quero que ela fique nessa posição equivalente à da profundidade, e essa aqui é a distância da nervura em relação à extremidade do objeto. Nós temos que usar o comando de Med Edit para acertar a inclinação dessa cota. Duas formas que nós temos que fazer: ou via teclado, nós digitamos a opção de Med, que ele vai entrar no comando de Med Edit. Outra opção da gente poder acessar esse comando é através aqui do menu Annotation. Nós vemos aqui, ó, no Label, no submenu Dimension, clicamos na seta Drop Down e escolhemos aqui a opção que é a opção Oblique. Já aproveito e retifico o que eu falei na aula anterior. Na aula anterior eu tinha falado que eu não sabia o atalho para achar esse comando através dos menus. Ao estudar os manuais do software, eu identifiquei que esse comando ele é acessado através aqui do menu Annotation, no submenu Dimensions, onde ela aparece aqui essa opção. Então nós damos um clique nela, nós selecionamos a cota que nós queremos editar, que no caso é essa cota aqui, confirmamos com Enter a seleção. Ele vai pedir para que nós definimos o ângulo, no caso o ângulo vai ser um ângulo de 30 graus, apertamos o Enter, e a cota agora, ela está na mesma posição em relação a essas duas aqui. Só que a inclinação, quando eu falo cota, é o sistema que é a linha de dimensão e a linha auxiliar, mas a cota, que é o número, ela ainda está inclinada em relação a essa superfície aqui. Para que podemos acertar essa cota, nós temos que modificar o estilo do texto dela. Ou deve ser o estilo 30 a mais ou 30 a menos. Selecionamos a cota com um clique com o botão esquerdo do mouse. Nós vemos aqui, nós estamos no menu Annotation. Lembrando que tudo que está relacionado às cotas está aqui no submenu Dimension. Nós verificamos que o estilo, essa cota ela foi feita no estilo Marcelo. Então nós vemos aqui na setinha Drop Down, nós damos um clique nela, vamos verificar o 30 a mais. Com a opção 30 a mais, essa cota ela agora está equivalente a essas duas, que é o formato que tem uma legibilidade melhor. Vamos dar o ESC, vamos selecionar novamente e eu vou alinhar esse limite a esse limite da cota vertical. Para isso aqui nós damos um clique nesse quadrado que fica na extremidade do limite. Ao clicar nesse quadrado, nós movimentamos a cota. Lembra que o ortogonal tem que estar ligado, para isso nós apertamos a tecla F8, com isso nós conseguimos movimentar a cota nessa direção. Aproximamos ela do limite que nós almejamos, damos um clique e a cota agora está alinhada aqui com esse limite aqui. Feito isso, todo o desenho do isométrico foi feito com os desenhos dos contornos, das linhas de centro e das cotas. O próximo passo é nós criarmos uma folha 4 para fazer o enunciado do exercício. Nas videoaulas anteriores, nós vimos como fazemos o desenho desse objeto, que era um desenho em corte, como nós fazemos a representação das achuras, das linhas invisíveis, das cotas, e como nós fazíamos para inserir esse desenho na folha 3. Esse é o exercício, que é o que foi proposto. Então, nessa atividade aqui, nós vamos fazer o enunciado que propõe
essa atividade para ser feita. Nós temos aqui na nossa table, nós temos o modo Space, a table a qual todo o desenho é feito em escala real, e nós temos as table layout. Aqui nós temos a folha 3, que foi definida, e os desenhos das margens e da legenda foram feitos nas videoaulas anteriores. E nós temos aqui a opção Layout 2, Layout 3. Esses layouts aqui não tem as folhas ainda definidas. Ou seja, há uma folha, mas nós não sabemos ainda qual é a formatação dessa folha. Nós temos que editar esses layouts para que realmente ele seja configurado em uma folha 4. No nosso caso aqui do nosso curso, nós trabalhamos com a folha 3 e a folha 4. Se o usuário ele trabalhar com mais folhas, ele clica aqui nessa table mais, que é o New Layout, e ele vai criar outras folhas que ele precisar. Então nós vamos definir aqui esse Layout 2 como uma folha A4 retrato. Primeiramente eu vou renomear esse layout. Como proceder? Nós aproximamos o cursor dele aqui, clicamos com o botão direito do mouse, ele abre uma janela e nós vemos aqui na opção Rename para renomear essa janela. Então essa janela aqui, esse layout, ele agora vai se chamar folha 4 retrato. Clicamos fora, eu renomeei essa table aqui para folha 4 retrato. Próximo passo, nós vamos agora configurar essa folha aqui. Essa viewport que foi criada, nós vamos deletar ou apagá-la, comando erase, que nós vamos, depois que definir a folha, nós vamos criar uma nova viewport para inserir o desenho. Clicamos na folha, na viewport, apertamos o Enter e nós apagamos aquela viewport que não nos interessa. Vamos agora configurar essa folha aqui. Nós vemos aqui na table, clicamos com o botão direito do mouse, nós vemos aqui na opção Page Setup Manager, observamos que o que está selecionado é esse layout aqui, que é a folha 4 retrato. Clicamos aqui no menu Modify para fazer a edição. Nós entramos na janela ou no menu Page Setup e agora nós vamos proceder com as configurações. Primeira coisa, nós vamos definir um plotter, uma impressora. Nesse caso, nós vamos definir como uma impressora aquela que converte o arquivo DWG em PDF, que é o DWG PDF, que é a impressora do AutoCAD. Se por alguma ocasião nós tivermos alguma impressora física, eu quero selecionar a minha impressora física, a gente escolhe a impressora física. Eu estou supondo que eu esteja trabalhando num equipamento que não há nenhuma impressora física instalada. No meu eu tenho essa impressora que é a Epson L220. Mas aqui nós vamos usar a própria impressora dele, o que o procedimento é análogo. Selecionei a impressora. Passo seguinte é a gente definir qual é o tamanho do papel. Nesse caso, o papel que a gente vai adotar é o ISO A4. Nós vamos rolar nossa barra de rolagem. E esse papel aqui, ele aparece aqui, o ISO A4, lembrando que, segundo a norma, ele tem 210 por 297, que é a base X 210 e a base Y 297. Clicamos nele, ele foi selecionado. Aqui eu chamo a atenção que nós temos dois campos, que é o campo da área de plotagem e o campo Plot Skate. Como nós estamos trabalhando no layout, a gente sempre deixa ativada a opção Layout. Se a gente fôssemos fazer uma plotagem diretamente do Model, nós marcaríamos a opção Window, que é aquela plotagem rápida que não considera a escala e outras coisas mais. Mas como a gente está procedendo no Layout, nós estamos trabalhando no Layout, nós sempre deixamos marcada a opção Layout. Do lado direito, nós temos a opção Plot Scale, que é a escala de plotagem. Isso aqui que é muito importante, porque a folha de desenho ela é em milímetro. A plotagem no AutoCAD ela é feita em milímetros, então nós temos que ajustar a escala da nossa folha. Então nós viemos aqui
na opção Scale, quando está escrito Custom, nós vamos marcar aqui a opção 1 para 1, ou seja, a nossa folha ela está sendo criada em tamanho real e verdadeiro na unidade internacional da folha, que é milímetro. Essa opção em Unity nós deixamos marcada com 1. Aqui nós temos a opção que é o estilo das penas, a gente pode deixar marcada como nenhum também, que a gente não está interessado em definir pesos para as cores. Nessa opção aqui, que é estilo de plotagens, a gente deixa marcada essas três opções aqui, que é a plotagem do objeto com agente de espessura, a plotagem com os estilos, por exemplo, se a gente definir uma linha tracejada, uma traço ponto, elas vão ser impressas ou vão ser visíveis no PDF. E essa terceira opção, que era Paper Space Last. E aqui nós temos a orientação. A folha 4, ela pode ser impressa ou na orientação retrato ou na orientação paisagem. Pela norma, todo desenho na folha 4 ele é feito na posição retrato. Eu até faço plotagens na posição paisagens para ter o gabarito dos exercícios, o gabarito, as respostas dos exercícios que eu proponho. Mas lembro que, segundo a norma, todo desenho na 4 ele é feito na posição retrato. Então, se eu quero que a minha folha ela fique na posição retrato, eu venho aqui na opção Portrait, marco ela e dou OK. Venho aqui na opção Fechar. Nós definimos aqui, ó, nesse layout, uma folha 4 na opção Retrato. Como eu acabei de falar anteriormente, eu quero criar uma folha 4 paisagem para colocar a resposta do exercício sem eu precisar ter que fazer uma plotagem uma folha 3. O procedimento é análogo. Eu tenho aqui um layout, que é o layout 3. Como é que nós vamos fazer? Vamos primeiramente renomear esse layout. Eu dou um clique com o botão direito do mouse. Eu venho aqui na opção Rename. Eu vou chamar esse layout aqui de folha A4 paisagem. Dou um clique fora. E aqui nós vamos proceder às configurações dessa folha. Vamos apagar essa viewport que não vai nos interessar através do comando Erase. Aperto Enter. Dou um clique aqui com o botão direito do mouse. Nós vemos aqui na opção que é a Page Setup Manager. O layout que está selecionado é o folha 4 paisagens. Clicamos aqui no menu Modify. Mesmo procedimento, vamos definir como a impressora a DWG to PDF, que é a impressora do AutoCAD. Vamos escolher aqui a folha, que vai ser o nosso ISO A4. Ela está mais aqui abaixo, que é o ISO A4. Comprimento 210, altura 297 milímetros. O que vai ser plotado é o layout. Vamos ajustar a escala de plotagem, lembrando que essa opção aqui é 1 para 1. A unidade é milímetros e esses valores aqui são 1. E aqui a orientação nós mantemos aqui a opção Landscape, que vai fazer exatamente a nossa folha 4 na posição paisagem. Vamos dar OK. Vamos fechar. E aqui foi criado uma folha 4 na posição paisagem. Se eu quiser criar mais folhas, a gente vem aqui na opção New Layout, damos um clique nela, que nós vamos criar um outro layout e fazemos o mesmo procedimento para criar uma nova folha. Caso eu tenha criado um layout desnecessariamente e queira excluir, é só aproximar o cursor dele, clico com o botão direito no mouse, vem na opção deletar, ele vai me perguntar se eu quero deletar aquele layout, dou OK, e ele foi excluído aqui da nossa folha. Uma vez definido as folhas no modo layout, nós temos que achar a origem para poder fazer o desenho das nossas margens. Então a origem é o nosso 0,0 que a gente tem que usar coordenadas relativas para poder achar. Vamos criar um ponto, single ponto, comando PO, aperto Enter. Ele vai pedir para que eu especifique um ponto, ou seja, onde esse ponto vai ser colocado.
Como eu quero colocá-la na origem, nós usamos a coordenada relativa. Digito 0, vírgula, 0 e aperto Enter. O ponto ele não ficou visível. Para que ele fique visível, nós temos que vir aqui no menu Home, dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Na opção Utility, nós vemos aqui na opção Point Style, e escolhemos um desses estilos para que esse ponto ele possa ser visualizado. Então ele agora está na extremidade inferior esquerda da nossa folha 4 paisagem. O mesmo nós vamos fazer aqui na nossa folha 4 retrato. Comando PO, aperto Enter. Eu tenho que definir aonde esse ponto vai ficar, usando a coordenada relativa, 0,0, aperto Enter. Eu aloquei aqui o meu ponto para a extremidade esquerda inferior da minha folha. Feito isso aqui, nós agora vamos proceder ao desenho das margens, conforme foi mostrado nas videoaulas anteriores. Uma vez desenhado as margens, os sistemas de referência por malha, a escala métrica de referência e a legenda, nós temos agora que carregar o Layer Viewport. Nós vamos criar as Viewport para poder aí fazer a inserção do nosso isométrico aqui na folha 4. Lembra todos que estão assistindo essa videoaula que a metodologia para o desenho dessas margens ela foi feita nas videoaulas 9, 10 e 11 desse exercício da peça corte. O procedimento é o mesmo que na folha 3, na folha 4, na folha A1, A2 e assim sucessivamente. Para poder termos esse vídeo mais curtos, eu pulei essas etapas e sugiro que, caso de alguma dificuldade, que seja revisto esses vídeos que mostram detalhadamente como a gente faz esses sistemas de referência, a legenda com atributo e a escala métrica de referência. Vamos então, uma vez criada a folha, desenhada as margens, nós vamos inserir o nosso desenho e depois faremos o texto do enunciado do exercício. Colocamos como corrente o Layer Viewport. Nós vemos aqui ou na opção Layout, clicamos aqui na opção retangular, ou via teclado a gente digita o comando MV, apertamos Enter. Nós vamos desenhar aqui a nossa Viewport. Eu posso clicar nesse endpoint aqui, com o botão esquerdo do mouse, o retângulo da view ele vai aparecer, e vou dar um clique nesse endpoint aqui, nessa extremidade direita inferior. Nossa viewport foi criada, ela não está ativada. Por que eu sei que ela não está ativada? Ela não está numa cor azul mais destacada, e ao dar o zoom real time, eu dou o zoom real time na folha e não nos elementos gráficos que aparecem aqui na viewport. Lembrando que a viewport ela traz todo o desenho que foi feito no model para ela, e aqui nós vamos ajustar aquilo que almejamos que apareça na nossa folha de desenho. Para ativar a viewport, nós colocamos o cursor nela, damos 2 cliques rápidos dentro da view, a view foi ativada. Nós podemos aqui ocultar essa UCS e essa view cubic para a gente ter uma visualização melhor. Então nós vemos aqui no menu View, vamos desativar a UCS e a View Cubic. Vamos com o Pan movimentar nossa tela de tal forma que eu aproxime aqui o nosso isométrico. Vamos dar um zoom real time nele. Observamos que agora ao dar o zoom real time eu dou o zoom dentro no que está na view e não mais na folha. Vamos desligar aqui a opção Isometric Draft, que a forma retangular vai ficar, do cursor vai ficar melhor para a gente fazer esses ajustes. E agora vamos dar um zoom window, digitamos Z, viemos aqui na opção W, que é a opção Window, e vamos abrir uma janela aqui no nosso objeto. Posso aumentar esse zoom aqui, e aqui ele ficou representado. Só que o que acontece? Eu quero colocar ele na escala. Nesse caso aqui, vamos verificar como é que esse objeto ele vai ficar na escala 1:75 que foi definida
na videoaula anterior. Nós clicamos aqui na nossa setinha aqui, nós vemos aqui na opção 1 para 75 metros, ele não vai caber na escala 1 para 75, vai ficar, ele até cabe os contornos, mas as cotas elas não vão ficar com uma boa representação na folha 4 retrato. Nesse caso aqui, para que as cotas elas fiquem legíveis, nós temos que usar a escala 1 para 100. Nós vemos aqui nessa opção, nós vamos selecionar a escala 1 para 100. Na escala 1 para 100, o desenho ele fica visível na folha 4 e as cotas também. Eu posso ajustar ele aqui dentro da Viewport. Lembra a todos que o comando PAN ele não altera a escala, mas se viermos aqui der um Real Time, ele altera essa escala do desenho. Então temos que ter muito cuidado na hora de usar esses recursos aí para que o desenho ele não saia da escala. Vamos dar 2 cliques nessa região aqui fora da folha para desativar a Viewport. A Viewport ela foi desativada. Nós podemos aqui diminuir o tamanho dela para que eu tenha um espaço maior para poder fazer o texto. Para isso aqui eu dou um clique na Viewport, dou um clique nesse retângulo aqui, ó. Uma vez que o ortogonal está ligado, eu posso aproximar para poder reduzir o tamanho dessa Viewport aqui. Feito isso aqui, esse espaço aqui é o espaço onde eu vou inserir o texto, que é o enunciado do exercício. Vamos aqui no menu Home, vamos deixar como corrente aqui o Layer Texto. Vamos aqui na opção MTest, que é o multiteste. Eu vou abrir a minha janela com cuidado de não clicar nessas extremidades aqui, para que o texto ele não fique fora dos limites das margens. Então eu vou clicar próximo à margem, vou abrir a janela aqui, ó. A mesma coisa eu vou fazer aqui no canto inferior, com esse cuidado de não abrir essa caixa nas extremidades. Uma vez feito isso aqui, o nosso menu modificou, agora eu estou com o editor de texto aberto. Eu vou usar o estilo, que é o estilo Standard. Aqui nós definimos uma fonte, nesse caso eu estou usando a fonte Arial. E aqui nós temos o campo altura de texto. Se eu clicar aqui na setinha Drop Down, eu só tenho a altura de 2,50 definida. Esse texto ele fica melhor numa altura de 6 ou de 7. Para que a gente defina essa altura, a gente clica aqui na caixa da altura de texto e vamos definir uma altura de 7 unidades. Aperto Enter, a altura de 7 foi definida e aqui nós vamos inserir o texto. O enunciado desse exercício é: desenhe as vistas ortográficas principais do objeto. Nesse caso é a frontal, superior e lateral, em metros, na escala 1 para 75, na folha 3, no primeiro diedro, com as respectivas cotas. A vista frontal deverá ser feita em corte pleno. Vamos ajustar esse texto, eu quero que ele fique justificado, vou selecionar todo ele. Vamos colocar a opção justificado. Vamos fechar o editor de texto e o nosso texto ele foi criado, o texto do enunciado do exercício. Ele ficou bem com uma representação numa altura de 7 unidades, ficou dentro desse espaço que foi reservado a ele. E agora, para procedermos para finalizarmos, basta que a gente desative essa Layer Viewport para que esse retângulo da view não apareça na nossa plotagem. Então nós viemos aqui, vamos desligar o Layer Viewport. Uma vez desligado, ele não vai aparecer na nossa plotagem. Com isso, nós já definimos o enunciado do exercício numa folha A4
retrato com o desenho do isométrico nas respectivas cotas, e nós fizemos o exercício e colocamos ele na folha 3 na escala almejada. O desenho dos pontos está aparecendo. Para que ele não apareça no momento da plotagem, nós vemos aqui na opção ponto scale, clicamos aqui nessa segunda opção, que ele vai ocultar aqueles pontos para nós, e com isso aqui a folha ficou com a representação adequada, apenas com a margem e os sistemas de referências por malhas. Agradeço a todos a participação e até a nossa próxima videoaula.